Cansado de respostas vazias que não acalmam o coração? Hoje, queridos, eu não vim te dar uma fórmula mágica, não. Vim te entregar uma promessa de Jeremias que vai devolver o seu sonho. Eu vou te mostrar como Deus ele está trabalhando no seu silêncio para preparar algo tão grande, mas tão grande, que você ainda não consegue processar. Se você precisa de uma direção clara para uma decisão difícil, este vídeo, queridos, é a resposta que você pediu a Deus nesta segunda-feira. A palavra que encontramos no capítulo 33 do livro de Jeremias nos leva a um momento muito específico da vida do profeta. Ele não estava em um lugar de vitória, não estava celebrando conquistas. Ele estava preso, limitado, cercado por incertezas. E é exatamente nesse cenário que Deus, ele fala. Isso, querido, já nos ensina algo importante. Deus não espera que tudo esteja bem ao nosso redor para se revelar. Muitas das vezes é justamente no silêncio, é na dor, é na limitação. O texto diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas o que significa, queridos? Clamar. Clamar não é apenas repetir palavras. Não é uma fórmula pronta. Clamar envolve sinceridade. É um movimento do coração que reconhece que precisa de ajuda. É um ato de humildade, não de força aparente. Sabe, ao longo da vida, somos ensinados a ser forte o tempo todo, não é mesmo? A não demonstrar fraqueza, a resolver tudo sozinhos. Mas a espiritualidade bíblica, ela mostra outro caminho, a da dependência consciente de Deus. E aqui entra um ponto essencial para equilibrarmos essas reflexões. Ter fé, queridos, não significa não sentir dor. Jeremias sentiu, ele chorou, queridos, ele questionou em vários momentos do seu ministério. Vemos suas lamentações registradas na Bíblia. Isso nos mostra que Deus não rejeita quem está quebrado por dentro. É pelo contrário. Ele se aproxima ainda mais. Às vezes ouvimos mensagens que dizem que precisamos estar sempre fortes. Isso pode até parecer motivador, mas não é totalmente fiel à realidade humana, nem o próprio testemunho bíblico. A fé verdadeira, queridos, não é ausência de sentimentos difíceis, é continuar caminhando mesmo com eles. Quando Deus diz, clama a mim, Ele não está exigindo perfeição emocional. Ele está convidando você para um relacionamento. E relacionamento envolve verdade. Há dias em que a oração será cheia de confiança, mas há dias em que ela será feita, queridos, em lágrimas.
e ambos são válidos. Outro ponto importante do texto é a promessa: eu te responderei. Mas essa resposta nem sempre, queridos, vem da forma que esperamos. Às vezes queremos uma solução imediata, uma mudança visível, um milagre instantâneo. E Deus pode fazer isso, sim, mas muitas das vezes a resposta vem de forma diferente, como paz no meio do caos, como direção em meio à dúvida, ou até com força para suportar aquilo que ainda não mudou. Isso também é resposta, queridos. Quando o versículo fala sobre coisas grandes e firmes que não sabes, sabe o que significa? Há uma dimensão, queridos, de mistério. Deus, Ele está dizendo que há realidades que vão além da nossa compreensão humana. Nem tudo será entendido no momento, queridos, em que estamos vivendo. Isso exige confiança. Confiar não é fácil, principalmente quando as circunstâncias elas parecem contradizer aquilo que esperamos. Mas confiar é escolher acreditar que há um propósito maior, mesmo quando não conseguimos ver claramente. Outro aspecto, queridos, que merece atenção é a ideia de ação. Sim, a fé, ela nos convida a não permanecermos paralisados. Há momentos em que precisamos nos levantar, tomar decisões, enfrentar desafios. Mas essa ação não nasce da negação das emoções. Ela nasce, queridos, da confiança em Deus, apesar delas. Existe uma grande diferença entre coragem e negação. Coragem, queridos, é seguir em frente mesmo sentindo medo. Negação é fingir que o medo não existe. Deus, Ele não nos chama para fingir. Ele nos chama para confiar. E confiar, queridos, inclui reconhecer limites. Ao longo da caminhada espiritual, nós também aprendemos que nem todas as batalhas são vencidas da forma que imaginamos. Nem todos os caminhos são fáceis. E nem todos os tempos são de avanço rápido. Há tempo de espera. Há tempo de silêncio. Há tempos de reconstrução. E tudo isso faz parte do processo. O próprio Jeremias, ele viveu um chamado difícil, queridos. Ele não foi um profeta cercado de aplausos. Pelo contrário, enfrentou rejeições, solidão e sofrimento. E ainda assim, ele permaneceu fiel. Isso nos ensina que a fidelidade a Deus não garante uma vida sem dificuldade, mas garante que não estaremos sozinhos. A presença de Deus, queridos, não elimina todos os seus problemas, mas transforma a forma como você enfrenta. Por isso, quando você ouve, clama, amém, podemos entender como um convite contínuo. Clamar quando tudo está bem. Clamar quando tudo parece confuso. Clamar quando há fé. E clamar também quando há dúvidas. Porque Deus, queridos, Ele não se afasta
por causa das nossas perguntas. Ele continua próximo de nós. Essa reflexão também ela nos leva a pensar sobre expectativas. Muitas das vezes criamos ideias rígidas sobre como Deus ele deve agir. E quando isso não acontece, podemos nos frustrar. Mas Deus, queridos, Ele não se limita a nossas expectativas. Ele trabalha de forma que muitas das vezes só compreendemos depois. E talvez seja isso que o versículo quer dizer com coisas que não sabes. Há um futuro que ainda não vemos. Há respostas que ainda estão sendo formadas. Há caminhos, queridos, que ainda estão sendo preparados. E enquanto isso, somos convidados a permanecer. Não perfeitos, não inabaláveis, mas presentes, conectados, sinceros. Se há algo que essa passagem ela nos ensina, é que Deus não abandona o diálogo. Mesmo na prisão, Jeremias ouviu a voz de Deus. E isso muda tudo, queridos, porque significa que nenhuma situação tem a palavra final, nem a dor, nem o medo, nem a incerteza. A última palavra sempre pertence a Deus. E essa palavra, ela continua sendo: clama a mim. Que essa verdade não seja apenas um chamado à força, mas um convite, queridos, à proximidade dele. Que possamos desenvolver uma fé que não ignora a realidade, mas que encontra sentido nela. E que em cada momento da vida, queridos, seja ela luta ou seja de paz, possamos nos lembrar: Deus, Ele continua te ouvindo. Eu quero que você guarde essas palavras em seu coração, porque você verá, queridos, o agir de Deus em sua vida. É em nome do Pai, é em nome do Filho e do Espírito Santo que eu entrego, Senhor, esta mensagem em tuas mãos. Fala, Senhor, com cada um que for ouvir esta palavra. Que Deus o abençoe, queridos, com as mais ricas bênçãos dos céus. E tenha uma ótima semana com Cristo Jesus. Aleluia.